Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela Fique, gerente de recursos humanos aqui da Nexus RH Estratégico. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso papo de carreira aí, né? Nossa série de vídeos aí que a gente fala sobre alguns assuntos muito importantes aí do mercado de trabalho. E hoje eu tenho um assunto bem interessante para mostrar para vocês e a gente poder abordar, que são as hard skills e as soft skills. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui a nossa apresentação para compartilhar com vocês. Então, hard skills, soft skills, então, né? Skills vem do inglês, então, que significa habilidades, e soft, que seriam as coisas mais macias, que a gente chama, né, traduzindo do inglês literal, seriam as coisas internas, as nossas questões mais socioemocionais, e as hards, que do inglês, né, que significa duro, braçal, digamos assim, seriam habilidades mais técnicas que a gente tem. Então, no mercado de trabalho, é super importante a gente ter uma combinação dessas duas habilidades, porque não só a parte técnica, que engloba todo a questão de educação, de habilidades, desenvolvimento, a gente é muito cobrado também pelas nossas questões comportamentais, emocionais, né? E como a gente lida com as coisas, né? Então, aqui diz que as skills são divididas entre soft e hard, e é com a sua análise, né, que é possível realizar a avaliação de um candidato com mais assertividade. Então, quando a gente está buscando aí um candidato para um dos nossos clientes, a gente não avalia só a parte técnica, né, desse candidato de acordo com a vaga nos é solicitada, né? Então, a gente também avalia uma série de outras habilidades que aquela empresa está requerindo daquele novo candidato, né, daquele novo profissional. Avançando aí, né, e falando um pouquinho sobre cada uma delas. Falando das soft skills, então, né? Soft skills, elas podem ser compreendidas aí como princípios éticos. Então, o que que a pessoa entende por ética, os princípios dela, o que que ela segue, o que que é importante para ela na vida dela. É a confiança, né? É não só fazer aquele trabalho com dedicação, com qualidade, mas também ter confiança né, distribuir isso, demonstrar isso para os colegas também. É ter uma atitude positiva, né? E pode ser também, então, aquela pessoa que entende positivamente os processos, ter liderança, né? Muitas vezes algumas vagas, algumas cargos exigem que a pessoa realmente tenha uma questão aí de liderança mais proeminente. O trabalho em equipe, que é fundamental, né? Hoje em dia, todas as profissões exigem isso, né? E a gente vê por exemplo, um grande avanço na área de TI também, e mesmo assim, sendo muitas vezes atividades, né, no TI um pouco mais individualistas, o trabalho em equipe faz toda a diferença. Gestão de tempo, comunicação assertiva, empatia, todas essas questões que são muito internas nossas, né, que geralmente tem a ver muito com a nossa personalidade, as experiências que a gente teve ao longo da vida, né, essas são alguns exemplos aí de soft skills, né. E nesse contexto, né, nas soft skills, entra toda a questão das habilidades socioemocionais que eu já tinha comentado antes. Então, elas são habilidades comportamentais relacionadas à maneira como a pessoa lida com o outro, ou seja, né, como funciona a interação dela num grupo, e como ela lida com as próprias emoções, né? Então, uma coisa que é muito percebida hoje em dia no mercado de trabalho, principalmente quando a gente contrata novas pessoas, né, que as empresas no geral, muitas vezes contratam pela parte técnica e demitem pela parte comportamental. Então, a gente contrata aquela pessoa porque ela entrega, ela faz um bom trabalho, e a grande maioria das vezes as demissões são por questões de não tá dando mais certo com a equipe, ou ela está tendo algum problema comportamental, não está se dando mais tão bem, não saber gerenciar suas emoções, né, as suas frustrações muitas vezes. Então, a gente vê isso muito no mercado, né?
E essas habilidades agregam valor aos profissionais e neles, né, quem sabe gerir as suas soft skills também acabam se destacando nos processos seletivos, né? E também são um pouco difíceis de mensurar, né, e serem desenvolvidas, porque são competências subjetivas. Muitas vezes as pessoas já têm ali algumas competências socioemocionais, né, soft skills, em uma parte mais desenvolvidas, outras nem tanto, e vai de pessoa para pessoa saber se ela quer desenvolver essa habilidade ou não, né? Já as hard skills, como a gente estava falando, é um conjunto aí de habilidades um pouco mais técnicas, né, que englobam aí a questão da formação, graduação, cursos técnicos, especializações, domínio de idiomas, né, conhecimento em línguas estrangeiras, por exemplo, né, o chamado know-how que a gente chama, né, que a gente chama, são conhecimentos de normas, métodos aí, procedimentos em atividades profissionais mais específicas. Então é o saber fazer, né, o saber como fazer, competências técnicas, né, que são construídas com estudo, treinamento, capacitação e, né, facilmente quantificadas. É muito fácil a gente entender quando a pessoa ela sabe fazer a determinada atividade, né? E essas habilidades, elas são técnicas, né? São as habilidades que são aí que podem ser aprendidas, ensinadas em meio de cursos, treinamentos, workshops, né? Aptidões técnicas que um profissional pode ser facilmente, né, identificado, né? Então a gente consegue ver pelo diploma, por realizando um teste técnico, muitas vezes nesse profissional. E elas são relevantes dependendo das necessidades da empresa e do cargo a ser exercido. Então, por exemplo, um cargo aí de liderança que exige que a pessoa tenha um conhecimento de gestão de equipes mais apurado, que ela tenha um MBA em tal, né, uma pós-graduação em tal, área aí do conhecimento. Então, é importante também a gente avaliar essas questões nos processos seletivos. E por muito tempo elas foram a principal fonte de análise de um profissional, mas isso já vem mudando há bastante tempo, né? Como eu comentei antes, hoje em dia é muito fácil a pessoa ter um curso superior, ela ter um curso de formação, ela ter a parte técnica. O que destaca mesmo os profissionais hoje em dia são as habilidades, né, mais socioemocionais, são as soft skills, porque demonstram que a pessoa não só sabe a parte técnica, mas ela também sabe se autogerenciar, tem um poder de liderança, de influência, tem uma questão de empatia com os colegas, um bom relacionamento, né? Sabe cultivar e respeitar as pessoas, e isso destaca qualquer um no mercado de trabalho. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigada por ouvirem, né, e participarem mais desse curso, né, desse rápido curso. Eu gostaria de agradecer vocês pela participação e vejo vocês no próximo encontro aí. Tchau, tchau.